Muito bem-vindos ao Dinâmicas. Vamos lá para tirar mais uma dúvida. Afinal de contas, o que é uma visão sistêmica, né? Algo que está aí muito ganhando muito espaço, né? Tem falado-se muito, né? E eu, como trabalho com terapias integrativas, né? Eu também costumo usar muito aqui o termo, né? Que eu sou terapeuta sistêmico, né? Seja através da constelação, seja através da astrologia, seja através do tarô, né, a análise corporal. Porém, a gente, no fim das contas, o que que é isso, né? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra, né? Então, vamos lá. Um sistema, né, nada mais é que a interrelação que existe entre todos os elementos de um todo, tá? Então, tudo que eu considerar um todo, dentro desse todo, tudo que está ali faz parte desse todo, está interconectado. E uma vez que está interconectado, existe uma relação de interdependência também entre eles, de forma que também vão existir leis que regem o funcionamento para que esse sistema, no fim das contas, ele também exista, né? Então, é uma forma de abordagem que leva em consideração o todo, né? Porém, muito mais em relação à interdependência entre as partes também, em relação a esse mesmo todo. A visão holística, por exemplo, né, eu comecei fazendo esse trabalho, né, até colocando como terapeuta holístico, né, porque a visão holística é uma visão que visa olhar o ser humano, aquele aspecto como um todo, ou seja, o homem não é só, né, a pessoa chega com um sintoma, eu estou passando mal disso, eu estou sentindo determinada coisa. Então, aquilo que ela está sentindo é um sintoma que vai ter, então, uma relação com vários fatores, então não se considera simplesmente o fato em si. Então, às vezes, aquele sintoma tem a ver com alguma coisa emocional, às vezes tem a ver com os pensamentos, tem a ver com outros processos, né? Com o próprio meio que às vezes a pessoa está vivendo. Então a visão holística ela visa olhar o ser humano como um todo, nos seus aspectos físico, emocional, espiritual, né? Nas suas crenças, né? Tudo isso faz parte de um contexto. A sua interação com o meio, com a natureza, né? Mas o que que isso tem na realidade? Isso não é a mesma coisa da visão sistêmica? A diferença em si, porque a visão sistêmica também olha, né, o ser como um todo, porém ela, além do ser, ela vai olhar o outro e o contexto, né? E a interrelação e interdependência entre elas. Então, por exemplo, a gente fala muito que é importante a pessoa ter autoconhecimento, né? Ok, é muito bom ter autoconhecimento, ajuda bastante, mas não ajuda muito se a gente também não tiver conhecimento do outro, conhecimento do contexto e um conhecimento de, às vezes, de um processo maior sistêmico que tudo aquilo está envolvido. Então, nós vamos ter, de repente, questões que a causa vamos dizer assim, da desarmonia ou a causa daquilo que está incomodando, né, tem mais a ver, em alguns casos, em relação, por exemplo, ao contexto ancestral, familiar, né? Ou às vezes até espiritual, ou às vezes dentro de uma dimensão que vai além, às vezes, do que a pessoa está vivendo ali naquele momento. Então, às vezes, a gente passa muito tempo, às vezes, procurando, poxa, tudo que eu faço, estou fazendo, não estou surtindo efeito, não estou entendendo o que está faltando, não estou entendendo o que está acontecendo. Mas existem, então, interligações entre aspas, invisíveis, né? Mas que a gente sente de alguma maneira, que a gente precisa colocar uma lupa naquilo que está, de alguma forma, influenciando, né? Nos influenciando ou nós nos deixando influenciar, de forma que a gente tenha, então, cuidar desses outros aspectos, além de cuidar simplesmente do ponto de vista da pessoa que está ali. Então, ganha também importância o próprio meio, as próprias relações, as interdependências entre elas, né? Então, a gente vai percebendo que não se trata só, único, exclusivamente, da gente olhar sobre o nosso eu, simplesmente, né? Eu posso vir a melhorar e tudo, mas e como que é a minha relação? Como que é o meu lidar com o outro? Como é que é, inclusive, o meu respeito pela individualidade do outro, né? Daquilo que o outro representa, naquilo que o outro realmente faz parte da minha própria história, do meu próprio crescimento. Então, existem leis sistêmicas, né, que vão imperar, né, dentro disso. As três
né, leis sistêmicas básicas que a gente tem é a lei do pertencimento, ou seja, nada pode ser excluído, a lei da cooperação, ou seja, tudo tem que ter uma relação de duas vias, ou seja, de vai e volta, né, para que haja equilíbrio entre o sistema. Então, todas as partes têm que contribuir, tanto umas com as outras, quanto para o todo, né, para o objetivo maior, quanto também a gente tem a lei da ordem, ou seja, existem sim processos hierárquicos que precisam ser entendidos e respeitados para que a gente não se coloque nos posicionamentos sistêmicos que trazem sofrimento, que trazem dor ou que não vão funcionar ali para a gente. Então, é uma forma de abordagem muito ampla, muito profunda, que traz muito mais respostas e mais sentido nas situações que a gente, às vezes, está procurando há muito tempo, às vezes o problema todo dentro da gente e o problema, às vezes, está muito maior, mais amplo. Então, é isso.